Vamos lá. Fenômenos transformativos. Ou seja, o corpo ele só vai ter dois destinos. Ou ele vai ser conservado, ou ele vai ser destruído. E a gente vai estudar aqui esses efeitos. Vamos lá. Começar pelos destrutivos, que vão ser três. Quais vão ser? Maceração, autólise e a putrefação, que é a mais cobrada em prova. Eu deixei aqui a putrefação por último, porque ela é um pouquinho mais longa, né? Então, vamos ver esses dois primeiros para depois ir para ela. Vamos lá. Maceração é também um fenômeno de transformação destrutiva que afeta os submersos em meio líquido contaminado e o concepto morto a partir do sexto mês de gestação e retido dentro do útero. Bom, o que é que a gente tem para falar sobre a maceração? Primeiro, ou a pessoa está em volta de água, né? Está dentro de um mar, de um rio, vai envolver líquido contaminado. Aí tem questão que vai dizer isso, sobre a ação de bactérias e tal. Não, isso aí geralmente são outras coisas. Falou em líquido, falou em água. Já tem um grande indício de que seja maceração. Ou o concepto morto a partir do sexto mês, ou seja, entre o sexto ao nono mês de gestação. Isso aqui cai. Por quê? Porque tem outro efeito que, na verdade, ele já vai ser conservativo, que vai ser também relacionado ao feto, mas antes do sexto mês. Então, é importante decorar isso aqui, principalmente, a partir do sexto mês, certo? Características. Cadáver endemaciado, pele esbranquiçada e enrugada. Epiderme separada da derme. Corpo inconsistente. É aquele corpo molhado, com a pele meio solta, né? Pode apresentar duas possibilidades. Uma séptica resultante da exposição prolongada do corpo a líquidos contaminados, normalmente por micro-organismos. E aqui está um detalhe. Não impede a putrefação, ou seja, pode ocorrer de forma concomitante, né? Tanto a maceração quanto a putrefação. Um não vai anular o outro. Pode acontecer isso aqui. E outra oposta, que é asséptica, certo? Que vai ser justamente nos fetos protegidos pelo líquido amniótico no útero. Então, vai ter esses dois caminhos, né? Ou seja, asséptica e asséptica. Água, em geral. Feto, asséptica, feto. Nos afogados, associação com a putrefação e ou saponificação, que é outro efeito que a gente vai ver mais embaixo. É um efeito transformativo, conservativo. Luvas epidérmicas, entre 24 horas e 15 dias ou mais após a morte. Em fetos, possui graus. O primeiro se dá pela formação de flictenas. Normalmente, eu não vi questão sobre isso, mas normalmente 3 dias ou uma semana após a morte. O segundo é marcado pela presença de líquido amniótico, hemorrágico, epiderme roxa, rompimento de bolhas. E na verdade, essas bolhas que são rompidas aqui são justamente os flictenas, né? E esse líquido amniótico é o que foi dito aqui em cima.
usualmente 8 a 10 dias. 8 dias a partir do óbito. Então vamos lá, vamos criar. Primeiro acontece as flictenas, depois elas estouram, né? Grau 1, grau 2. Aqui, ó. E o terceiro, o termo-chave aqui é a deformidade craniana. Deformidade craniana. Aí tem aqui infiltração hemoglobínica das vísceras, tal. O feto ganha tonalidade marrom escuro. Esse tipo de informação é relevante para a responsabilidade penal, como nos casos de erro médico, fraude de nascimento, entre outros. Então, palavra-chave aqui vai ser a deformidade craniana, e tonalidade marrom escuro. Crânio afetado e o feto como um todo. Marrom escuro. Flictenas, depois elas estouram. E ela estourando vai acontecer justamente isso aqui, né? Presença do líquido, porque ela vai estourar. Hemorragia, epiderme roxa, rompimento das bolhas, que é justamente a flictena, por aí vai. Aqui é algo também muito específico, não que vai falar sobre o tom da pele, o deslocamento da epiderme. Acho muito específico, não vou entrar nisso aqui não. Autólise. Autólise, eu considero... Isso aqui foi o que eu mesmo coloquei. É o primeiro dos fenômenos cadavéricos. Porque o que é autólise? É quando as células absorvem suas próprias enzimas autodestruindo-se. Certo? E por que elas fazem isso? Porque vai ocorrer uma parada na produção de ATP, que é o que dá energia às células. E esse processo determina a acidez intracelular. Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, as células param de ser alimentadas, né? E vai ocorrer esse processo de autodestruição por conta da parada na produção de ATP. Então, logo, a autólise ela é muito rápida, né? Ela pode ser junta, por exemplo, com, sei lá, com a fase do esfriamento, né? O corpo ficando na temperatura do ambiente. Aqui é uma informação que eu achei relevante. A córnea, por não ter vasos sanguíneos, pode ser transplantada sem problemas, mesmo após horas depois da morte. A autólise não tem nenhuma relação com bactérias. Isso aqui eu já vi questões, né? A autólise é um processo normal. A célula parou de ser alimentada, ela morre, entendeu? Ela mesma vai se destruindo. Não tem nada a ver com as bactérias. As bactérias vão entrar aqui, ó, na putrefação. Ela tem duas fases, a latente e a necrótica, certo? Latente, as mudanças ocorrem apenas no citoplasma. Já a necrótica, o núcleo como um todo desaparece. É como se fosse uma primeira e uma segunda fase. Não vi isso em questões. Nem vi essas provas, né? Não vou entrar nisso não. Tá aqui, quem quiser ler. Putrefação. O que é a putrefação? Essa sim, ela é bem... ela cai muito em prova, certo? O que é a putrefação? É a decomposição da matéria orgânica pela ação de micro-organismos. Ou seja, aqui sim a ação de bactérias presente no corpo ou não. Então vão ser tanto bactérias que já existem no corpo, bem como bactérias do meio ambiente. Varia conforme as condições climáticas, como todo e qualquer processo, né? Como do solo, acidificação, flora, fauna, etc. E também é afetado pela condição física, idade, causa da morte. Ou seja, basicamente em tudo vai ter isso, né?
essa informação aqui é importante em relação à temperatura. O que acontece? A gente vai observar que quanto mais quente, mais favorece a putrefação, certo? Agora, claro, tudo tem exceção, que são o quê? Os extremos, né? Ou seja, um local muito quente já vai favorecer a outro tipo de já vai favorecer, no caso aqui, por exemplo, se for muito quente, vai favorecer a mumificação. Então, como base, ó, a gente vai acima de 25 graus, favorece. Entre 5 e 10 haverá. Abaixo de 5, ela vai haver, mas de maneira mais lenta. E abaixo de 0, há conservação indefinida do corpo, ou seja, aqui já não há mais putrefação, né? Ou seja, quanto mais quente, favorece a putrefação. Em locais quentes, aqui vai haver duas configurações, né? Já é um bizuzinho antecipando outra coisa. Se esse local quente for seco e muito arejado, vai favorecer a mumificação. Se esse local for quente, mas for úmido e pouco arejado, vai favorecer a saponificação. Aqui a gente vai lembrar de quê? Deserto, né? Local quente, arejado, e vai ocorrer o quê? Mumificação. Agora, úmido, apesar de quente, e pouco arejado, saponificação. A saponificação vai ocorrer mais em, por exemplo, em poços. Um local fechado, né, que tem ali um pouco de água, que seja quente por ser fechado, mas, ou seja, muito úmido e pouco arejado, pela falta de ventilação. Já em locais frios, pode ou não ocorrer a substituição da putrefação pela mumificação ou por outros fenômenos, como a saponificação. Fases da putrefação. Esse bizuzinho aqui meio chulo, mas Coca-Cola Yes, né? Que vai ser a fase cromática, fase gasosa, a fase colicoativa e a fase de esqueletização. É interessante saber a ordem, mas depois de estudá-la vai ser fácil identificar. Vamos lá. A fase cromática, também chamada de coloração, e também chamada de mancha verde abdominal, ela vai marcar a primeira fase, que vai marcar justamente o início da putrefação. O que é importante nessa fase? Ela inicia-se na fossa ilíaca direita, que é uma parte inferior do abdômen, entendeu? Justamente porque lá tem muitas bactérias. E aqui é a exceção, que também cai em prova, que é em situações de afogamento e feto, ela inicia-se na parte superior do tórax. Então, situação normal, ela vai iniciar na parte inferior direita do abdômen. Falou em feto, falou em afogamento, vai iniciar na região superior. Ela é definitivamente uma mancha verde que fica lá e depois vai se estender por todo o corpo. É influenciada pela temperatura. Surge entre 18 e 24 horas, estendendo-se por todo o corpo, do terceiro ao quinto dia após a morte. É mais precoce nas regiões quentes. Tem presença de vesículos contendo líquido hemoglobínico e, pelo destacamento de outros retalhos de epiderme, surgem desenhos vasculares em forma arborescentes, conhecido como circulação póstuma de Brouardel. Eu coloquei essa situação póstuma de Brouardel aqui embaixo, certo? Já já a gente fala sobre ela, que ela vai caracterizar justamente o início da fase gasosa, certo? Gases de putrefação. Essa é a segunda fase, certo? Primeira fase, a mancha verde abdominal.
Segunda fase é a fase também chamada de gasosa. Então, o que acontece aqui? Do interior do corpo vão surgindo os gases de putrefação, com bolhas de epiderme, que são os fictenas, de líquido hemoglobínico, que depois estouram. Vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. O nosso corpo é cheio de bactérias. E essas bactérias, elas produzem gases. Só que esses gases, eles são... o nosso corpo consegue regular ele, né? Consegue expelir quando tiver em muita quantidade. Enfim, o nosso corpo vai agir. Com a morte, essas bactérias vão continuar produzindo esses gases, né? Porque nós morremos. As bactérias não. E essas bactérias, elas vão produzindo esses gases, e esses gases vão ficando dentro do corpo, né? Que inclusive o corpo vai inchando, ele chega até a triplicar de tamanho, né? E ele incha de uma forma que a pele vem e cria algumas bolhas, né? Ou seja, cria essas bolhas aqui, ó. E essas bolhas são as chamadas flictenas, que são formadas pelos gases, certo? Conteúdo hemoglobínico. E depois essas bolhas estouram. Quando elas estouram, onde sobe aquele fedor, né, de podre, como chamam. O gás sulfírico, detectado pela reação do acetato neutro de chumbo, embebido em papéis de filtro, tal. Bom, aqui eu não vou entrar nisso não. São exalados pelas bactérias existentes no corpo humano, né? Ocorre aumento do tamanho do cadáver, como eu falei, chega a triplicar. É o chamado de agigantamento corporal. E aqui eu já vi cair em prova isso aqui, sabe? No primeiro dia, os gases não são inflamáveis. Agora, do segundo ao quarto dia, esses gases são inflamáveis. O que é que fizeram? Qual foi o experimento que fizeram? Abriram a barriga da pessoa dentre o segundo ao quarto dia e foi verificado que na presença do fogo ele era inflamável. Agora, partiu por 5 dias, por quinto dia, ele volta a não ser inflamável, certo? Então, aqui inflamável, aqui não, e aqui volta a não ser, e aí segue. Então, não inflamável, inflamável, e aqui deixa de ser inflamável e segue-se, certo? E aqui a circulação póstuma de Broduardel, né, que foi começada a ver aqui em cima, mas de forma bem... O que são elas? São desenhos vasculares. Vamos lá. Os vários gases de putrefação, progressivamente aumentados, empurram o sangue que desceu para as regiões de maior declive, de volta às porções mais elevadas do corpo. E o que acontece? Surge o desenho das veias novamente contendo sangue, só que agora putrefeito, certo? Indica a fase da gaseificação em ação e aparece em geral 14 a 72 horas após o óbito. Então o que acontece? A gente tem no caso, na tríade da morte, a gente vai ter o livor, mortis, né? Vai ter o rigor mortis e vai ter justamente a fase do... Eita, agora eu esqueci o nome. Essa fase aqui, ó. Começa pelo resfriamento. Pelo livor. É o livor mortis. Falei e me atrapalhei. Enfim. Na fase do livor mortis, o que é que vai acontecer? Pela ação da gravidade, o sangue vai descer, né?
O sangue vai descer. E aqui, nessa fase gasosa, ele vai empurrar o sangue de volta para onde ele veio. E vai justamente ficar nesse aspecto aqui, ó, mostrando as veias no corpo, ó. Tá vendo? Isso aqui é o chamado circulação póstuma de Broduardel. Só vi que você cobrado uma vez de prova. Fase qualicativa. A qualicação é a dissolução pútrida das partes moles do cadáver pela ação conjunta das bactérias e da fauna necrófaga. Inicia-se no fim do primeiro mês e pode se estender por meses até 3 anos. Os gases se evoluem. O odor é fétido e o corpo perde gradativamente a sua forma. Dependendo das condições de resistência do corpo e do local onde está inumado, esse período pode durar 1 ou vários meses, terminando pela esqueletização. Ou seja, aqui é a terceira fase, né? É a terceira fase. O que é que vai acontecer nessa fase? É como se as partes moles do corpo fossem derretendo, né? E ali vai perdendo a forma e vai derretendo, vai virando definitivamente um líquido, aquele líquido preto, né? Aquele líquido preto, fedido, até isso for completo e vai terminar onde? Na esqueletização, certo? Nada mais a falar sobre isso. Claro que vai ter, em relação aos fatores externos, aos fatores internos, em relação ao tempo que isso vai ocorrer, mas o que importa saber dele, dessa fase, é que é a terceira fase da putrefação, que é também pelas bactérias do corpo e da fauna. Que fauna é essa? A fauna chamada fauna cadavérica, né? Aqueles bichinhos que ficam comendo o corpo. Os gases vão embora, né? Ou seja, acabou o período gasoso e fica lá aquele corpo se decompondo até virar definitivamente um esqueleto. E agora a esqueletização. Começa juntamente com a fase anterior, concluindo a putrefação. A ação do meio ambiente, da fauna cadavérica, destrói os resíduos, que é o que acontece na fase anterior, inclusive os ligamentos, expondo os ossos e deixando-os completamente livres. Os cabelos e os dentes resistem muito mais tempo à destruição. Os ossos também resistem anos a fio, porém terminam por perder progressivamente a sua estrutura habitual, tornando-se mais leves, frágeis e alguns quebradiços, certo? Aqui, eu achei isso aqui na internet interessante. Como é que o ambiente vai influenciar em relação ao tempo na esqueletização? No ar livre, ele dura de 2 a 6 semanas. Então, quando a gente compara aqui, ó, essas duas situações, sob a terra, que é a pessoa enterrada, com o ar livre, no ar livre, em 6 semanas, a pessoa já pode estar só o esqueleto. Agora, quando é enterrada, aí dura entre 9 meses a 5 anos. Geralmente, o que eu vejo é que é feita a média, né? Então, o tempo médio disso aqui seria 36 meses, que é quando começa a esqueletização, né? Aparente. E aqui, ó, sob o fundo do mar, aí já vai para até 10 anos. E aqui são situações, essas três, em que vai ficar de forma indefinida, ou seja, vai haver uma conservação muito maior do corpo e não vai ter nem definição de quanto tempo vai durar esse corpo, né? Ou seja, pântano, região pantanal, deserto, ó, os dois extremos aqui, regiões geladas. Aqui tende a ocorrer o quê? A mumificação e em regiões geladas
a congelação, o congelamento. Aqui são são algumas informações que eu não vi cair em prova por serem muito específicas, mas eu coloquei no material. Porém, não vou falar sobre ela, que são sobre cristais do sangue putrefato, fala aqui sobre o que é que ocorre com o sangue após a morte, certo? Bem como o crescimento dos pelos, que inclusive eles continuam crescendo após algumas horas. Conteúdo gástrico, ou seja, o que acontece com a alimentação que a pessoa comeu antes de morrer, né? Mas enfim, aqui tem algumas informações. Eu vou terminar o vídeo aqui para começar a falar sobre os conservadores, que são poucos e bem tranquilinhos de se observar. Então, vamos lá. Ampliando aqui, né? Fazendo uma ampliação em relação aos fenômenos transformativos destrutivos, que são esses três. Quais sejam? A maceração, que tem a ver com água, né? Água, o feto entre o sexto e o nono mês, né? Vai ter algumas fases, tal. A autólise, que é a autodestruição das células, não tem a ver com a ação das bactérias, certo? E a putrefação, que tem as 4 fases, né? Que é a Coca-Cola Yes, que ela vai iniciar na mancha verde, né? Vai iniciar na coloração cromática, inicia na mancha verde, começa no abdômen, porém pode ser no tórax também, se for em feto ou em afogado. A gasosa, que é os gases da putrefação, conteúdo líquido hemoglobínico, as fictrinas, do segundo ao quarto dia, são inflamáveis. Tem essa questão da circulação póstuma de Brodo-Ardel. O corpo pode até triplicar, né, chamado o agigantamento corporal. Fictina não, fictenas, né? A qualitativa é o derretimento ali dos órgãos do corpo, que ali vão ser pelas bactérias que existem já no corpo, bem como a fauna cadavérica, ou fauna necrófaga, e a esqueletização, que é quando essa aqui é concluída, né? Que a esqueletização vai ser influenciada principalmente pelo meio ambiente, sendo a forma mais rápida o ar livre, tem questão sobre isso. E falou em extremo, deserto, gelo, pântano, né? Aí não tem uma definição. E aqui, ó, eu acho importante. Primeiro, segundo, terceiro, né? Falou em ar livre, normal. Condições normais ali. Tá jogado no meio do nada, do canavial. É o mais rápido. Sobre a terra, 36 meses. Para concluir isso, enterrado, normal. Se for jogado no mar, até 10 anos, né? Houve uma esticadazinha em relação a isso.